turma do terceiro ano de Química do ensino médio. Aqui quem fala é o professor Ayrton Novaes. E hoje nós iremos fazer aqui um breve comentário, uma explanação a respeito da aula, né, sobre compostos orgânicos nitrogenados, que foi exibido no dia 7, né, na quinta-feira. A gente vai fazer aqui um breve comentário, né, e aprofundar esse conhecimento, né, esse conteúdo. Mas antes de mais nada, eu gostaria de pedir desculpas a vocês pelos ruídos, pela a formatação da câmera, por ruídos externos, né, e por qualquer falha, qualquer equívoco, ok? Então vamos lá, pessoal do terceiro ano do ensino médio, está se preparando para o Enem. Vamos lá. Nós vamos falar sobre os compostos orgânicos nitrogenados. É mais uma das funções orgânicas que a gente vê na química orgânica, né? Nós vimos já hidrocarbonetos, né, funções oxigenadas, e agora funções nitrogenadas. Como o próprio nome diz, a grande característica das funções orgânicas nitrogenadas é justamente ter na cadeia carbônica, inserida na cadeia carbônica, um nitrogênio, um átomo de nitrogênio. Ok? Então, os compostos orgânicos nitrogenados são aqueles que apresentam o átomo de carbono, além de átomo de carbono e de hidrogênio também, além de átomo de carbono e de hidrogênio, apresenta o átomo de nitrogênio simbolizado pela letra N, ok? Então vamos lá. Vamos pegar este exemplo aqui. Observe que, neste exemplo, se a gente, porventura, ocultar esse grupamento aqui, nós vamos ter CH3, CH2 e CH2. Então, esse composto não pode ser classificado como nitrocomposto, porque nos falta a principal característica dos compostos determinados como nitrocompostos, justamente a presença do nitrogênio. Então, nesse caso aqui, seria um hidrocarboneto. Observe que eu só tenho apenas carbonos e hidrogênio, hidrocarboneto. Quando eu inserir o NH2, nós vamos ter, portanto, um composto orgânico nitrogenado pelo fato da presença do nitrogênio, ok, senhoras e senhores? Então vamos fazer um exercício relâmpago. Dessas três alternativas, A, B e C, nós vamos ver qual delas pertence aos compostos orgânicos nitrogenados. Vamos ver a letra A. Letra A, só carbono e hidrogênio. Vamos ver a letra B, carbono e hidrogênio, NH2. E na letra C, H2O. Então, respondeu corretamente quem afirmou que a alternativa que se encontra um composto orgânico nitrogenado é justamente a letra B, em virtude, senhoras e senhores, como está aqui a setazinha indicando, a presença de nitrogênio, ok? Vamos lá, continuando. Esses compostos orgânicos, eles são subclassificados, né, em várias características, em várias classificações, mas as mais comuns que a gente vai trabalhar aqui são aminas, posteriormente amidas, depois vamos trabalhar com nitrilas, isonitrilas e nitrocompostos. Todos essas funções orgânicas, essas classes orgânicas, têm a presença do nitrogênio. Por isso, são funções orgânicas nitrogenadas que a gente vai estar se aprofundando mais adiante. Então, vamos lá. A primeira que a gente vai estudar são as aminas. As aminas são compostos orgânicos nitrogenados, portanto, vão ter a presença de nitrogênio, aminas. O que é a grande característica das aminas? Elas são compostos orgânicos nitrogenados, só que elas vão ser derivados de uma substância cuja forma molecular é NH3, chamada de amônia. A amônia é a excreta, né, da maioria dos peixes. Então, o que é que vai acontecer? Bem simples. A amina, que é um composto orgânico nitrogenado, né, ela vai ter esse grupamento orgânico com a presença do nitrogênio e uma cadeia carbônica associada a ela. Muito simples. É como se a um hidrocarboneto eu adicionasse a amônia, ou seja, o NH. Certo, senhoras e senhores? Então vamos lá. O que é a amina? A amina é um composto orgânico nitrogenado derivado da amônia, cuja substituição de cada um desses três hidrogênios por compostos orgânicos, ou seja, contendo carbonos e hidrogênio, forma a nossa amina. E aí é bem simples. Vamos ver aqui este exemplo aqui, ó. Nós vamos ter a amônia mais o metano. O metano é um hidrocarboneto, né, um composto orgânico não nitrogenado. Reage para formar a metanamina. Agora observe o que foi que aconteceu. Quantos Hs eu tenho aqui? 4. Observe que do lado dos reagentes eu vou ter 3. Observe quantos hidrogênios eu tenho aqui na amônia. 3. Desse lado eu vou ter apenas 2. E já adiantando, a configuração amina vai ter essa estrutura aqui, certo? Pois bem, senhoras e senhores,
baseado nessas informações? Essas informações são bem simples, são bem fáceis de compreender. Vamos aqui fazer outro exercício relâmpago. A pergunta é, em qual das 3 alternativas nós teremos um composto orgânico pertencente à classe das aminas? Observe a letra A, observe a letra B e observe a letra C. Então, entre a letra A, B e C, qual delas é uma amina? Observe que a letra A tem um nitrogênio, mas cadê o grupamento orgânico? Cadê o grupamento com a sequência de carbono? Não temos, então não seria a letra A letra A não seria uma amina. Vamos para a letra B. Opa, grupamento orgânico ligado ao nitrogênio, opa, não seria uma amina. Por quê? Vamos para essa parte superior, vamos para esse lado aqui da molécula, ó, C dupla O. As aminas são derivadas da amônia pelo acréscimo de grupamentos carbônicos em substituição ao hidrogênio. Nesse caso aqui nós teríamos, né, o C dupla O NH2. Então não é. Vamos para a letra C. Se só resta ela, então automaticamente a resposta correta seria a letra C. Por qual motivo? Ó, CH3, CH2, grupamento orgânico, mais o NH2. Ou seja, é uma amina. Grupamento orgânico, mais a presença de nitrogênio. Ok, senhores? Vamos lá para a próximo tópico do nosso assunto, compostos orgânicos nitrogenados. Vamos ver a classificação das aminas. Elas são classificadas de forma bem simples, vou explicar rapidamente para que vocês entendam. Primária, essas aminas vão ser primária, secundária e terciária. Lembrando que há outro tipo de classificação, né? Que é diamina, triamina e por aí vai. Mas nesse caso, ele quer só simplesmente saber quantos grupamentos orgânicos estão associados a esse grupamento amina, a esse NH2. Ou simplesmente, para que vocês memorizem, quantos hidrogênio perdeu ao adicionar esse grupamento orgânico. Vamos ver aqui esse exemplo aqui, ó. Observe que nosso grupamento orgânico é CH3 e CH2, apenas um. Portanto, as aminas primárias elas vão perder apenas um hidrogênio do grupamento amônia, perdão. E como é que ficaria? Eu acho melhor a compreensão saber que todo NH2, se tiver grupamento orgânico associado a esse NH2, é uma amina primária. Quando eu tenho apenas NH, por quê? Porque nesse caso a amônia vai perder 2 hidrogênios e vai ficar só apenas com um. Seria a amina secundária. Um exemplo aqui, ó, CH3, CH3 e NH. Agora vamos observar quantos grupamentos orgânicos eu tenho associados a essa amina. Observe que apenas um, o CH3 e o CH2, a amina primária. Observe na amina secundária quantos grupamentos orgânicos eu vou ter ligado ao grupamento da amônia, que vai ser substituído. Observe que do lado direito eu tenho CH3 e do lado esquerdo eu tenho CH3, 2 grupamentos orgânicos ligados ao nitrogênio, amina secundária. Então você já pode até por dedução saber que a amina terciária é justamente aquela que vai ficar apenas a letra, o símbolo do nitrogênio, e a ela vai estar associado um grupamento, 2 grupamentos, 3 grupamentos orgânicos. Muito bem, muito fácil, sem dificuldade. Então vamos lá para esse exercício relâmpago. A pergunta vai ser bem simples. Qual das 3 alternativas apresenta uma amina terciária? Lembrando que é melhor visualizar assim, NH2, opa, amina primária, NH2. NH, amina secundária, apenas o N, amina terciária. É assim que eu acho melhor que o aluno memorize. Então vamos ver, opa, NH2 na molécula orgânica é a amina primária. Observe a letra B, observe que eu tenho apenas o N. Se eu tenho apenas o N, a gente pode caracterizar com a amina terciária. Mas vamos aprofundar. Por que é terciária? Porque ela perdeu né? Não era NH3 lá da amônia? Agora ficou só o N, porque ela perdeu, observe. Ela perdeu um nitrogênio para adicionar este grupamento carbônico. Ela perdeu outro hidrogênio para adicionar esse outro grupamento. E por último ela perdeu mais esse grupamento para colocar mais um nitrogênio para colocar esse grupamento carbônico. Ok? Fácil, sem nenhuma dificuldade. Vamos para a segunda etapa. Senhoras e senhores, agora, continuando a nossa aula, a gente vai falar sobre nomenclatura. Claro que a nomenclatura precisa de conhecimentos anteriores, né, como as regras e o PAC, né, prefixos, infixos, terminação, cada um tem sua peculiaridade. Mas vamos lá. As aminas primárias, elas têm 2 formas de se nomenclaturar. Vamos ver a primeira. A primeira ele diz que a gente vai colocar o radical. O radical é o grupamento orgânico. Nós vamos ter a terminação il, mas, desculpa, a terminação il para o radical mais amina, ok? Aqui é a primeira forma de nomenclaturar. Então vamos lá. Observe o que aconteceu nesse exemplo. Eu tenho a amina, já sei que é amina, a terminação vai ser amina.
Só que este radical com o carbono, nós aprendemos lá nas aulas anteriores, nas primeiras aulas, que quando eu tenho um carbono, para um carbono o prefixo é met, né, e o radical il. Então nós vamos ter o nome desse composto, metilamina. Primeiro identificar que é uma amina. Agora se eu perguntar para os senhores e para as senhoras, qual é esse tipo, como está classificada essa amina? Primária, secundária ou terciária? Eu memorizei, quando eu tenho NH2, é primário, ok, acertou. Vamos lá para esse segundo exemplo para a gente nomenclaturar. Observe que eu tenho aqui, com licença, observe que eu tenho aqui CH3, CH2. Esse grupamento, senhoras e senhores, vocês sabem muito bem que é o grupamento orgânico que estará associado à amina, ao grupamento NH, lá da amônia. Nesse caso eu tenho, desculpa aí a movimentação, nesse caso aqui eu tenho 2 carbonos, o prefixo para 2, et, certo? E a terminação para os radicais é til. E ele diz, ó, radical mais il mais amina. Então, a radical mais il mais amina. Então, como é que ficaria o nome desse composto aqui? Seria etil, né? E a terminação amina. Ó, senhoras e senhores, muito simples, ok? Agora, a segunda forma de nomenclaturar, nós vamos ter prefixo mais infixo mais amina. É a forma, é a regra padrão estabelecida pela IUPAC, que é o órgão que regimenta todas as notificações feitas na química orgânica. Né? Então vamos lá, aliás, na química em geral. Vamos ver aqui como é que ficou. Ele diz, eu tenho tanto essa forma, radical mais amina, prefixo mais infixo mais amina. Qual dos dois pode ser utilizado? Senhoras e senhores, há uma preferência mais por essa regra aqui, a regra que é oficial e IUPAC. Ambas são, mas a mais usual pela IUPAC é prefixo, infixo mais amina. Quem é o prefixo? Indica o número de carbono. Quem é o infixo? Indica o tipo de ligação e a terminação amina. Então vamos lá, ó. Observe que aqui eu tenho um carbono, prefixo para 1, nós já sabemos que é metil, para o radical. Aí vamos lá, ligado à amina, que tipo de amina é essa? Primária, perdeu apenas um átomo de carbono, então seria metanamina. Já aqui, desculpa aí, já aqui nós vamos ter 2. Observe que a molécula da amina primária veio no início. Neste caso aqui nós temos ela no final, na extremidade direita da cadeia, e aqui nós temos ela na extremidade esquerda da cadeia, ou seja, no início. Tem algum problema? Não, essa localização não tem nenhum problema. Contanto que tenha o NH se a amina for, cadê? Primária. Então, NH2 se a amina for primária. Então nós vamos ter 2, prefixo para 2, nós já sabemos que é et, né? A simples ligação aqui, nós já sabemos lá do hidrocarboneto, que é an, me desculpe, faltou o N aqui, senhoras e senhores, ó, an, e a terminação amina, etilamina, ok, senhoras e senhores? Então vamos fazer aqui um exemplo relâmpago, um exercício relâmpago, cuja pergunta é o seguinte, qual o nome da amina? Observe que a amina vamos ter 1, 2, 3, 4, 5. 4 carbonos e o NH2. Então a pergunta é, qual o nome desse composto? Se ele tem 4 carbonos, como radical, ele seria butil ou butano. A terminação amina, butanamina. Vamos ver se nós temos aqui o butanamina. Tetranamina, pentanamina e letra C, etanamina. Nenhuma das 3 alternativas representaria essa estrutura orgânica, essa cadeia carbônica, essa cadeia nitrogenada, orgânica nitrogenada, porque nós temos aqui, ao invés do prefixo tetra, essa aula já dei de manhã para o pessoal ali, e aí eu já coloquei aqui a resposta. Mas vamos lá. A tetra seria o prefixo latino para 4. E a IUPAC utiliza o prefixo grego para 4, que é bútil. Certo, senhoras e senhores? Vamos lá. As terciárias, as aminas secundárias e terciárias, aminas secundárias, aquela que apresenta NH2, NH, e as aminas terciárias são aquelas que apresentam apenas o N. Vamos lá. Nesse caso aqui, nós vamos ter 2 formas de cadeia. As cadeias simétricas, ou seja, que tem dos 2 lados, ou associado a esse nitrogênio, números iguais de carbonos, né? E as aminas assimétricas, cujos números de carbonos que estão associadas a esse nitrogênio tem números diferentes. Então não estou entendendo. Vamos lá, bem simples, não vai ter dificuldade, não precisa a gente ir para longe. Olha essa cadeia aqui. Essa cadeia aqui, senhoras e senhores, ela vai apresentar um carbono do lado esquerdo, que é igual justamente ao número de carbono do lado direito. Então a cadeia simétrica, simo significa igual mesmo. Agora observe nessa cadeia aqui. Nessa cadeia aqui, observe quantos carbonos eu tenho do lado esquerdo dessa cadeia.
antes do nitrogênio eu tenho 1. Observe quantos carbonos eu tenho após o nitrogênio, ou seja, do lado direito da cadeia eu tenho 2. Então é assimétrica em virtude de não apresentar o mesmo número de carbonos, ou seja, a mesma quantidade de carbonos substituindo os nitrogênios, ok, senhoras e senhores? Então vamos lá. O que é que ele fala com relação quando a cadeia é simétrica? Apresentar o mesmo número de grupamentos carbônicos com as mesmas quantidades de carbono. Se aqui é 1, aqui tem que ser 1. Se aqui fosse 2 e aqui fosse 1, 2 é diferente de 1, seria assimétrica, ok, senhoras e senhores? O que é que ele fala a respeito disso aí, o PAC? Ele diz que nós devemos colocar o prefixo de tri, indicar o número de compostos orgânicos iguais, e por último, o radical il, e por último a amina. Não tem dificuldade. Então vamos lá, 1, 2, me lembra lá de português, radicais, nesse caso aqui latinos, di, porque eu tenho 2, di. Observe que tipo de radical é esse. Um grupamento orgânico que apresenta, senhoras e senhores, apenas um carbono é o metil. Outro radical que apresenta apenas um carbono aqui, ó, seria também esse cara aqui, ó, seria o metil. Ok. Então, dimetil, né? Dimetil, porque eu tenho 2 radicais metis, dimetil. A regra diz, tu coloca o prefixo, mais esses prefixos de tri, mais radical, mais amina. Então tá aqui, dimetilamina. Se fosse 3, se nós tivéssemos porventura, deixa eu pôr aqui, nós tivéssemos mais um radical metil aqui. Mais um radical metil aqui. Então eu vou ter 1, 2, 3 radicais metis, seria trimetilamina. Fácil, sem dificuldade. Agora vamos ver aqui esse próximo exemplo. Esse próximo exemplo é bem simples. Olha, eu tenho 1, 2, 3. Coloca-se o prefixo, diotri. Como eu tenho 3 iguais, seria tri. Que tipo de radical é esse? Com apenas um átomo de carbono, metil e a terminação amina sem dificuldade. Nesse caso aqui, senhoras e senhores, olha, nós temos o benzeno, mas vocês estudaram que aqui não é benzeno. Como ele se trata de uma estrutura onde a cadeia principal é ter o nitrogênio, ele vai funcionar como radical. E quando esse termo funciona como radical, ele deixa de ser o grupo funcional e passa a ser o famoso radical fenil, viu, senhoras e senhores? Aqui seria o fenil. O benzeno, quando ele faz parte da cadeia principal. Quando ele funciona como radical, ele passa a ser o fenil. Então, quantos fenis eu tenho aqui? 1, 2. Então, seria di, quem é um radical? Fenil e a terminação amina, fácil, sem dificuldade. Vamos fazer aqui um exercício relâmpago. Qual o nome da amina? CH3, CH2, NH, CH3, CH2. Então, nós temos um radical, um grupamento com 2 carbonos, radical etil, para 2, et, met, né? Met, et, 2. E aqui, ó, et também com 2. Então, nós teríamos um radical etil desse lado, 2 radicais etis na cadeia ligado ao nitrogênio. Observe que essa cadeia aqui, senhoras e senhores, é uma cadeia secundária. O NH é a cadeia secundária, né? O NH2 primária, o NH secundário e apenas o N na cadeia é a cadeia terciária. Então, qual seria o nome desse composto? Vamos achar que ele nessas alternativas. Letra A, dipropanamila? Não, amina não. Dietilamina ou tetrametilamina? Então a resposta seria a letra B, viu, senhoras e senhores? Vamos continuando aqui. Agora, quando é assimétrico, eu gostaria de um pouco mais de atenção dos senhores, porque é um pouco menos simplificada. Vamos ter 2 formas de nomenclaturar. A primeira é radical, sempre em ordem alfabética, mais amina. E a segunda é colocar o símbolo do elemento, o nitrogênio, antes dos radicais, né, também em ordem alfabética, e em seguida a cadeia principal com um número maior de carbonos, né, mais a terminação amina. Então vamos ver aqui, senhoras e senhores, este exemplo. CH3, NH, CH2, CH3. Observe que ela é assimétrica, senhoras e senhores, né, prefixo de negação. Então, nós vamos ter 1, 2, 3, ó, 2 desse lado e 3 do lado esquerdo. Então não é simétrica, é uma amina assimétrica e não, né? Ela é uma amina assimétrica e não simétrica, em virtude disso. Então como é que seria o nome desse composto? Observe, vamos fazer pela primeira regra, radical em ordem alfabética mais amina. Então vamos lá, observe o que é que vai acontecer. Quem seria o radical? O radical seria aquele grupamento orgânico com menor número de carbono. Quando eu tenho um radical com apenas um átomo de carbono, seria ele diz que coloca primeiro o radical em ordem alfabética. Desculpa, senhoras e senhores, deixa eu fazer aqui porque fica melhor assim. Vamos ver aqui, ó. Aqui seria o metil,
certo, senhoras e senhores? E aqui seria o etil. Como ele diz lá, me perdoem aí o equívoco, como ele diz que é para colocar os radicais em ordem alfabética, então primeiro vem o et, né, na ordem, na sequência das letras que formam o alfabeto, o E vem primeiro do que o M, depois o M e a terminação amina. Etil, metil, amina, certo, senhoras e senhores? Agora, a segunda forma ele diz, coloca nos radicais, antes dos radicais, né, a letra N, né, de nitrogênio, depois coloca o radical e a cadeia principal. Quem seria a cadeia principal? Agora sim, aquela que tem o maior número de carbonos, certo? Mais amina. Então vamos ver o que é que vai acontecer aqui. Quem seria a cadeia principal neste caso aqui, senhoras e senhores, segundo a segunda regra e o PAC? Seria esta aqui, ó, que tem maior número de carbono. Aqui tem 2, aqui tem 1. Então essa primeira cadeia seria o radical. Antes dele, coloco o N, metil, e aí, ó, cadeia principal com maior, seria o etan, né? O etan, não mais radical, mas sim etan, e a terminação amina. Vamos ver aqui esse próximo exemplo. Vamos aqui fazer comigo para que a gente possa compreender melhor. Observe que essa amina, senhoras e senhores, por apresentar apenas o N ao longo da cadeia carbônica, ela é tida como uma amina terciária, senhoras e senhores. Mas nós podemos observar que eu tenho apenas desse lado aqui um radical do tipo metil, porque tem apenas um carbono, ok, senhoras e senhores? Deste lado aqui, observe, vamos contar 1, 2, 3, eu tenho com 3 carbono seria prop, e aqui nós vamos ter esse outro grupamento orgânico, que seria radicais orgânicos, nós temos o que aqui? 2 átomos de carbono, a terminação é etil. Então nós temos o metil, nós temos o propil e temos o etil. Como é que ficaria o nome desse composto? Observe que, pela regra, radical em ordem alfabética, né? Então, M, P, E, então primeiro seria o E. Então nós vamos ter aqui, senhoras e senhores, o etil primeiro, certo, senhoras e senhores? Etil. Isso quando eu estou relacionando a primeira regra. A primeira regra, radical em ordem alfabética mais amina. Na primeira regra. Então vamos ver, seria etil. Qual seria a sequência? M ou P? M, né? Metil, deixa eu pôr aqui para que vocês vejam. Metil, propan, amina. Muito fácil. Amina. Certo, senhoras e senhores? Agora vamos para a segunda nomenclatura. Na segunda nomenclatura, também, neste caso aqui, a gente vai simplesmente pegar esse composto como cadeia principal. Então seria o propanamida, o restante, e aí ordenar, de certa forma, em ordem crescente. Embora a regra não tenha dito, mas nesse caso aqui a gente vai ordenar vou colocar em ordem, né, alfabética também desse sistema. Então vamos lá, como é que vai ficar o nome desse radical? Memorize que neste caso aqui eu coloco a letra N, é o mesmo procedimento, senhoras e senhores, só que com cautela de não de observar a regra do nome, né, primeiro e depois observar utilizando a letra N antes dos radicais. O mesmo procedimento, ó, N, aqui ó, N etil, mesma coisa, N etil, aí ó, hífen, N metil, só isso, mesmo procedimento. Metil, aí propan, mesma coisinha, senhoras e senhores, se você observar, propan, e a terminação, deixa eu pôr aqui, desculpa aí pela má organização, amina, ok, senhoras e senhores? Então nós temos isso aí como exemplo de compostos orgânicos nitrogenados, né? E nós trabalhamos hoje com aminas, né? Apenas com aminas. As próximas aulas a gente vai trabalhar com amidas, nitrocompostos, nitrilas e isonitrilas, ok, senhores? Espero que tenha contribuído e mais uma vez peço perdão pelos ruídos, pela forma da câmera, pela movimentação brusca da câmera, pelos ruídos externos, né, pelo som de fundo, mas espero que tenha contribuído, que tenha complementado o assunto sobre compostos orgânicos nitrogenados. Senhoras e senhores, muito obrigado pela atenção e até a próxima.